Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes na tarde de hoje, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para apresentar, já foi feito, protocolado no dia de ontem, mas para dar ciência a essa casa do relatório final que foi composto aqui por essa casa, um relatório que foi composto por vários deputados, mas que pela nossa assessoria, pelo Luiz Antônio de Oliveira Rosa, que é assessor da Comissão de Direitos Humanos, relatório final da Frente Parlamentar dos atingidos por barragem no Estado do Paraná. Primeiro, agradecer à presidência não só pelo entendimento que fizemos e também por todas as vezes que fizemos audiências, Francisco Beltrão, em Capanema, Laranjeiras, aqui em Curitiba, uma que deveria ser feita no Vale da Ribeira, que nós também fizemos visita ao Vale da Ribeira. E todas as vezes, senhor presidente, que foi necessário, nós tivemos o apoio dessa casa para fazermos as audiências e também convocarmos as pessoas que vieram, o Ministério Público, movimentos atingidos por barragens, o MST, as comunidades que estiveram presentes, Vossa Excelência esteve, inclusive, presente em Capanema, numa das vezes que estivemos lá, outros deputados, como o deputado Luécio, o deputado Nereu, o deputado Lemos, o deputado Périx, diversos deputados que estiveram conosco nestas cidades e que puderam acompanhar de perto o debate sobre a situação dos atingidos por barragens, especificamente sobre a barragem do Baixo Iguaçu, que foi a primeira, talvez a primeira barragem que nós acompanhamos do início até praticamente o final dos movimentos que estão acontecendo com relação às indenizações e algumas sugestões que estão sendo feitas neste relatório, eu gostaria de rapidamente passar aqui aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Mas antes, fazer aqui também uma referência aos deputados que assinaram e que, obviamente, foram proponentes dessa frente. O deputado Adelino Ribeiro, o deputado Demir Bia, o deputado Anibele Neto, o deputado pastor Edson Prazic, o deputado Evandro Araújo, de Maringá, na verdade de Marialva, o deputado Gilberto Ribeiro, o deputado Justo de Souza, o deputado professor Lemos, o Luiz Cláudio Romanelli, à época líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, Nereu Moura, Requião Filho, Rasca Rodrigues, e o deputado Pérez de Mello. Foi graças a esses deputados que nós compusemos a Frente Parlamentar e que, a partir dela, nós tivemos a primeira Constituição, 19 de junho de 2017, ainda sem sabermos, senhores deputados, exatamente como seria feito, porque foi a primeira Frente Parlamentar depois da mudança do regimento que nós tivemos. Fizemos uma série de visitas, inclusive a situação que nos preocupava muito com relação à Anel Energia. No panorama que nós levantamos das hidrelétricas, dos empreendimentos hidrelétricos do Paraná, no Brasil existem centenas de usinas hidrelétricas e barragens construídas e centenas de outros projetos. Vale dizer que um deles, inclusive, está em tramitação aqui nessa casa para ser votado na CCJ na semana que vem. O Estado do Paraná possui o segundo maior parque de geração de energia hidrelétrica do Brasil, que corresponde a 10,85% de toda a capacidade instalada no país, segundo o ANEEL. São Paulo tem o primeiro lugar, com mais de 20 usinas construídas. Nós temos, desde a década de 60, desde 50, 60, muitas usinas de grande porte, como Itaipu, e outras usinas no Rio Iguaçu e Paranapanema. Dentre as principais empresas do setor de geração de energia elétrica no estado estão a francesa Engie, a chinesa CTG, a Neo Energia, da espanhola Iberdrola e Previ, a Copel e Itaipu. Do ponto de vista do consumo, o Paraná consome 6,2%, 28.856 gigawatts de energia elétrica nacional, daquela que é produzida no Brasil, 465.203 gigawatts de energia. Segundo os dados da empresa de pesquisa energética, a EPE, em relação à sua produção, o Estado consome um pouco mais de 50% da energia produzida nas 18 usinas que estão total ou parcialmente instaladas no Estado, desconsiderando ainda a geração de Itaipu. Eu acho que é importante nós dizermos isso, senhores deputados, porque muitas vezes vem até esta casa muitas informações que é necessário que nós tenhamos uma grande construção de energia, de usinas que gerem energia, porque senão o Estado não terá como se desenvolver. Isso é uma falácia. O deputado Evandro, Vossa Excelência, que acompanhou a Frente Parlamentar em alguns momentos, sabe que os dados que nós temos são bastante, eu diria que são bastante surpreendentes, porque alguns exemplos que nós temos
das novas usinas com potencial hidrelétrico que se pretende instalar, destacam-se o Rio Chopin, com 12 projetos, a região do deputado Anibeli, deputado Nereu e de alguns outros deputados aqui do Sudoeste, deputado do Oeste, 12 projetos hidrelétricos que praticamente acabam com o Rio Chopin, se todos forem feitos, da forma como estão sendo feitos. A bacia do Rio Piquiri, com 16 projetos. A bacia do Rio Ivaí, com 20 projetos. A bacia do Rio Ribeira, que é um rio que do lado de São Paulo, inclusive, é tombado pelo patrimônio histórico de São Paulo, com 8 projetos. A bacia do Rio Iratim, com 6 projetos. E a bacia do Rio Tibagi, até agora, com 5 outros projetos, dentre outras dezenas, talvez centenas de projetos de PCHs, de pequenos rios que ainda estão para serem explorados. Concede uma parte, deputado? Na sequência, deputado. Eu só faço esse relato porque o Paraná passou por um processo praticamente de venda de parte das suas usinas hidrelétricas. E hoje nós sabemos que ainda há uma grande necessidade de nós regularmos o sistema de geração de energia no nosso Estado, com vistas a proteger aqueles que, por não pedirem a usina, acabam sendo atingidos por ela, e as consequências nós acompanhamos, deputado Luiz, principalmente no Rio Chopin e no Baixo Iguaçu. Lhe concedo a parte. Deputado Tadeu, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que fez frente a essa frente parlamentar em defesa dos atingidos por barragem. Eu acompanhei o seu esforço também, o deslocamento que Vossa Excelência teve para Capanema, para Laranjeira do Sul, entre tantos outros municípios que foram visitados pela frente parlamentar. Em algumas eu pude estar presente, foi uma alegria muito grande participar de um assunto tão importante, porque os empreendimentos hidrelétricos a gente sabe que são importantes, são necessários, gerar energia limpa, energia renovável. Mas, antes de mais nada, nós temos que nos preocupar com aqueles que residem há muitos e muitos anos, que construíram suas casas, seus lares, nas barrancas desses rios que foram alagados. E a gente sabe que o prejuízo ambiental é grande, o prejuízo, digamos assim, de reassentamento é grande para toda a população. Famílias que da noite para o dia têm que sair das suas moradias para serem deslocadas para outras regiões. Eles estão habituados ali, viveram, criaram seus filhos, e essa mudança, com certeza, é muito traumática. E a nossa frente parlamentar fez um trabalho muito bom no incentivo, na negociação. Inclusive, quero dizer a Vossa Excelência que lá em Capanema, com os atingidos da usina do Baixo Iguaçu em Capanema, Capitão, Planalto, Nova Prata e Realeza, houve muitos avanços depois da intermediação da frente parlamentar, juntamente com a Casa Civil, juntamente com o Ministério Público, juntamente com os deputados dessa casa, houve avanço significativo no preço da terra e, recentemente, tivemos a felicidade também de ter um assentamento, uma área de terra que foi adquirida pela empresa para ser assentado aqueles moradores que não tiveram direito à indenização pelas áreas de terras que foram alagadas. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao trabalho realizado, e tenho certeza que isso vai ser importante e vai servir também para nós resolver as questões, muitas vezes, antes de se iniciar o empreendimento. Então, conte com o nosso apoio, e quando tiver reuniões nesse sentido, tiver indagações, estamos à disposição. Parabéns. Obrigado, deputado Luiz. Foram 7 meses, na verdade, senhor presidente e senhores deputados, de visitas, e como disse aqui o deputado Luiz, algumas das situações, felizmente, foram resolvidas. Aqui cabe também, senhor presidente, uma lembrança e, obviamente, um reconhecimento do empenho do ex-chefe da Casa Civil, deputado Valdir Rossoni, quando nós tivemos um confronto em vias de acontecer, o deputado Romanelli também participou, em vias de acontecer um confronto em Capanema, durante um período em que as pessoas fecharam a usina. Graças ao deputado Romanelli e ao deputado Valdir Rossoni, nós não tivemos uma consequência maior. O deputado Rossoni, numa tarde em que eu solicitei a ele se deslocou daqui de helicóptero até Capanema para resolver o problema. Conseguimos contornar, retirar o policiamento, evitar um confronto de grandes proporções. E este resultado, senhor presidente, que nós, quero só ler as conclusões aqui, que nós atingimos é fruto do trabalho coletivo. Nas conclusões, nós colocamos: a frente reforça a necessidade de aprovação de uma política estadual dos atingidos por empreendimentos hidrelétricos. Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Um minuto para concluir, senhor.
e uma política de desenvolvimento de regiões afetadas por empreendimentos hidrelétricos, conforme o projeto de lei 605/2017, em tramitação nesta Casa de Leis. Todo empreendimento hidrelétrico ser executado no Rio do Paraná deve seguir as recomendações do relatório síntese da Comissão Especial Atingidos por Barragens, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do ano 2007, resoluções 26, 31, 01, 02, 05 e Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Deve ser garantida a consulta livre, prévia e informada às comunidades atingidas pelos empreendimentos hidrelétricos do Estado do Paraná como condicionante inicial para a efetivação do empreendimento. Esta consulta deve ser monitorada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná e pelo Ministério Público, Conselho Permanente de Direitos Humanos do Estado do Paraná e Comissão de Direitos Humanos da Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná. Respeitar os direitos individuais e coletivos das populações atingidas por empreendimentos hidrelétricos. Licença de operação do empreendimento hidrelétrico só poderá ser concedida após... Por favor, para concluir, deputado. Após resoluções dos condicionantes da licença de instalação. E, por último, estudar e propor, senhor presidente, a criação de um fundo público com recursos provenientes dos empreendimentos que produzam aplicações desse fundo, 50% para aplicações da região do entorno, educação, saúde, cultura e até 50% diretamente nas populações atingidas. Este é o relatório, senhor presidente, são cerca de 300 páginas, nós já protocolamos ontem, e mais uma vez agradeço a Vossa Excelência, aos demais deputados, pelo apoio recebido por esta comissão e, obviamente, a todos os deputados que participaram e também aos membros da Comissão de Direitos Humanos que possibilitaram que nós fizéssemos hoje essa leitura. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.